gestão é falta de informação. Má gestão é falta de informação. E isso campeia nos municípios. Então vamos fazer matrícula. Sabe o que é que você gasta, prefeito? Um carro da prefeitura, um combustível, os povoados aqui são todos perto, né? Um combustível e 2 agentes de matrícula para ir lá no povoado. Já matriculou os meninos? Já matriculou os meninos? O Ministério Público vai bater palma para você. Tá? Em vez de ele perseguir, como a gente fala, o Ministério Público não persegue. Não persegue nada, a gente que não vai na sua obrigação. Porque se tem uma família passando fome, artigo 204 da Constituição, se tem uma família passando fome, é obrigação do poder público aplacar aquela fome. Se você não aplaca, o Ministério Público vai dizer, tem que fazer. Aí você diz que o Ministério Público está querendo governar. Não. Eu tenho que cuidar das famílias, artigo 204 da Constituição, assistência social. Artigo 206, 207, 208 da Constituição, educação. Tudo que um prefeito faz está nos artigos da Constituição. Se o prefeito bem soubesse, antes de ele assumir o mandato, ele lia a Constituição toda. Artigo 184 fala de desenvolvimento urbano. Artigo 155 fala da divisão tributária. Artigo 204 da assistência social, 206 da educação, 215, 216 da cultura, 184 do desenvolvimento urbano, 206, 209 agricultura, desenvolvimento, o meio ambiente. Todas as secretarias que foram criadas depois da Constituição de 88 foi para o prefeito fazer aquilo que a Constituição manda. E você quer ser prefeito? Você nunca ter lido tal coisa? Aí você vai fazer na assistência social o que vem em sua cabeça. E faz mal feito. Certo? Então as secretarias, você tem que fazer reunião em pé. Porque é uma ladainha só, né? Reunião de secretário. Sabe o que você quer fazer? Estabelecer metas para todas as secretarias, como a CM Neto faz. E cobra o quê? A meta. Cobra a meta. Eu lhe dei uma meta de matricular mais 200 alunos. Matriculou? Não. Por quê? Faltou gente? Faltou infraestrutura? Você tem que melhorar o IDEB 1 ponto percentual a cada ano. Por que não melhorou? Faltou capacitação dos professores? Faltou o quê? Certo? E aí eu quero ver você não gerir bem o município. Sabe que você lê a Constituição. Tá? Vamos aqui. 2. Quem formou aqui no 2º grau aqui? Você formou em quê? 2º grau? Sim. Magistério. Magistério. Você? Técnico agrícola. Técnico agrícola. Olha só. A situação é difícil no ensino fundamental e médio, ou no fundamental 1 e fundamental 2. Quando chega no ensino médio, piora. Porque às vezes um cara tira o ginásio e diz, já chega. Se eu tenho 12 mil habitantes, 26 mil habitantes, vou botar aí 2 mil alunos, tá? Quando chega no ensino médio, esses 2 mil alunos se transformam em 500. Aqui só tem o colégio de nível médio, não é? Se transforma em 500, porque muitos param. Muitos param, porque vão fazer o quê? Trabalhar. A família precisa. Então a gente precisa capacitar esse jovem para que este jovem tenha empregabilidade. No contraturno da escola do menino, a gente deve oferecer cursos profissionalizantes. Eu fui em uma cidade ontem fazer um trabalho de plano de governo, e quando eu cheguei nessa cidade, tinha um jovem que se formou em fotografia em um curso profissionalizante de uma cidade vizinha, chamada Pojuca, aqui perto, né? E aí, eu disse, olha, é uma grande profissão. Só para você abrir uma máquina para tirar uma foto, eu já cobro R$1.000. E você vai me pagar por foto. Faça um aniversário, faça um casamento. E aí você vai ver quanto custa.
você está dando uma profissão ao jovem aluno. Eu, quando eu era presidente da Fundação Palmares, eu viajei o Brasil todo levando cursos de fotografia. O melhor fotógrafo desse país, que se chama Januário Garcia, autor de todas as capas dos discos de Chico Buarque, desse povo todo. Tá? Você está dando uma profissão. Olha só, você vai fazer campanha. A sua empresa que vai fazer a sua rede social está lá em Salvador. Né? Conhece a realidade daqui? Conhece a linguagem? Conhece nosso TI? Não, né? Então eu preciso formar jovens aqui. Mas por que você está fazendo lá? Porque talvez eu não tenha mão de obra. Você está vendo, meu jovem? A gente precisa formar essa mão de obra. Então, o nosso santinho, quem vai fazer é o jovem daqui, a arte do santinho, design gráfico. Ok? Vamos lá. Programa Escola Humanizada. Tá aí, deixa aí, tá na tela. Tá? Programa Escola Humanizada. Nós temos que humanizar as escolas. Professor é ótimo na sala de aula, beleza. Mas a escola de aula, a sala de aula, a escola, tem que respirar educação para tratar o aluno, do porteiro à merendeira. Porque às vezes o professor é maravilhoso, mas falta o quê? Falta a educação dos outros servidores. E a gente muitas vezes só fala da capacitação dos professores, mas eu tenho que capacitar todos. Todos os servidores têm que ser capacitados. Eu tenho que humanizar as relações. Eu preciso humanizar essas relações. Você vai ver que você vai ser um exemplo. Você está vendo que até agora eu não falei em dinheiro? Tudo isso são o quê? Ações. Nem tudo na administração pública é dinheiro. Mas a gente só pensa no dinheiro. O dinheiro vai chegar no instante. Né? Lançamento, olha só, a LDB. Outra coisa, você está numa região beira de praia. Beira de praia, tradicionalmente tem negros. Implante a cultura afro-brasileira nas escolas. Toda origem de preconceito, de intolerância religiosa é fruto da ignorância. Porque só se fala no continente africano quando se fala na escola de escravidão, professor de história. Eu preciso que o aluno saiba que na África não tem só miséria. Eu, como ex-presidente da Palmares, digo isso com todas as letras. Vieram para aqui reis e rainhas das suas tribos. Não é à toa que a cultura afro-brasileira ela chega aqui escravizada. E as 8 manifestações culturais tombadas pelo IFAM como patrimônio brasileiro, todas são de origem afro-brasileira. Vamos lá. O samba de roda do Recôncavo, o samba Partido Alto do Rio de Janeiro, o carimbó no Pará, a Sussa no Centro-Oeste, o Marabaixo no Amapá, o samba de coco em Alagoas, o samba duro na outra região aqui do Recôncavo, a lavagem do Bonfim, o bembé do mercado de Santo Amaro da Purificação, todas de origem afro-brasileira. Ninguém tem preconceito contra o budismo, contra o catolicismo, contra o protestantismo, que a gente estudava na escola, a Revolução Protestante. Mas tem preconceito contra o candomblé. Não sabe nem o que é que rola lá dentro, mas tem preconceito. Porque não estudou. Está vendo, prefeito? Nós temos que humanizar mais as relações. Todas as relações humanas têm que se basear no respeito. E o Brasil é um país diverso. E como o Brasil é um país diverso, eu já peguei professores em sala de aula, quando eu levava o livro O que você sabe sobre a África, que eu fiz na Palmares, e levava para ser adotado nas escolas, em Alagoas eu fiz várias cidades. Quando eu chegava lá, tinha professores que não queriam nem saber porque eram evangélicos. Porque está ali proibindo nada. A gente só quer que você ensine. Porque a Constituição, no seu artigo 215 e 216, diz que a escola tem que ensinar os 3 elementos formadores da cultura brasileira: o índio, o negro e o português.
Quem tem um disco de música portuguesa em casa? Mas tem disco de samba, não tem? Qual a cultura que ficou? Se você for traduzir, se você for pegar o dicionário brasileiro, tem mais de 4.000 verbetes de origem africana e de origem indígena. Você já viu português de Portugal? É muito pobre. Português de Portugal. Então, o inglês é muito pobre. O que é glass em inglês? Vidro. O que é glass em inglês? Copo. Mas eu tenho um copo de plástico, não tenho? Aí tinha o grande Ariano Suassuna, dizia assim: eu vou pedir um glass de glass, ou seja, um copo de vidro, porque nossa língua é rica. E o inglês é dos bárbaros. A barbaridade. O Império Romano se cercou. Se você passar 30 dias na Itália, você volta falando italiano facilmente. Eles repetem 20 vezes as mesmas palavras. Consi, né? Repete 20 vezes, porque não, a pobreza do vocabulário é muito grande. E a gente fica querendo imitá-los, né? Com tanta pobreza cultural. Ok. Construção de mais unidades escolares, principalmente na pré-escola. Quantas creches tem aqui? Quantas creches? 3, 6 só. Aí você pega o censo do IBGE e diz assim: meninos e meninas de 0 a 6 anos. 2.000. E eu só tenho 200 vagas de creche. Você está vendo? Só tem 200 vagas de creche. A mãe vai deixar o menino com quem? Se a mãe está trabalhando em outra casa. Presa fácil, tráfico de droga, da violência. Então, nós temos que buscar. Tinha um programa que Dilma criou na época chamado Brasil Carinhoso. Era aquelas creches modelos, você lembra? Né? Tem cidades aí na Bahia que é cheia dessas creches. Creches enormes. Eu preciso cuidar bem dos nossos filhos. O Estado está perdendo a guerra para a violência. E a gente precisa tratar bem dos filhos. Capacitação permanente dos servidores da educação. E adequação das escolas aos novos tempos. Tá? Eu preciso adequar as escolas aos novos tempos. Eu cheguei numa cidade lá no extremo sul, e lá tinha um lugar como esse aqui, trancado. Eu vi lá, laboratório de informática, trancado. Aí eu disse: trancado o laboratório? Aí peguei a chave na mão do diretor, entrei. Esperei dar o intervalo, chamei os meninos, liguei os computadores todos, chamei os meninos todos. Entra aqui, entra. Os meninos entraram. Aí eu disse: bota aí, Itagimirim. Eles botaram. Aí apareceu a foto de Itagimirim. Saiu a história de Itagimirim. E o laboratório trancado, você tem um instrumento de pesquisa espetacular que é o Google. Né? Ensine. Olha a dificuldade que o governo do estado está tendo para dar aula à distância. Que às vezes o professor mesmo tem medo da câmera, tem medo do novo. A gente ouvia falar todo dia que a informática ia mudar a vida das pessoas. E agora a gente está vendo que já mudou. Olha a pandemia aí. Está todo mundo com o celularzinho na mão. Nunca se produziu tantos conteúdos para a internet como agora, com a pandemia. Ok? Alfabetização de jovens e adultos, pode passar, meu querido. Valorização dos professores e servidores. Eu tenho que valorizar. Porque o que é que eu vou propor com a valorização? Eu vou propor a melhoria do IDEB. Prefeito, não trabalhe 4 anos sem dizer quanto é meu IDEB e quanto eu quero que ele chegue.
Tem uma cidadezinha da Chapada desse tamanho, chamada Andaraí. Andaraí tem 12 mil habitantes. Sabe quanto é o IDEB de lá? 0,7. O 12º IDEB da Bahia é essa cidade. O primeiro, sabe qual é? Licínio de Almeida, uma cidade também desse tamanhozinho. Você está vendo? Porque eu tenho um instrumento de pesquisas. Às vezes você está falando uma coisa aqui, numa palestra, numa aula, o aluno já está ali pesquisando, para ver que você está falando é verdade mesmo. Eu ainda digo, pesquise no Google, está lá. Não tem problema nenhum. Então a gente precisa melhorar esse IDEB. E esse IDEB só melhora. Se eu estiver errado, me corrijam aqui no Conde. A diretora da escola, quem me indica é um vereador, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não é? Escolha os mais capazes. Nossos filhos, nossos netos agradecerão, né? Se você escolher os mais capazes. Reformulação de planos de cargos e salários. Tem cidades que o professor está ganhando 8 mil, 6 mil. Ah, tá bom, tem que ganhar bem mesmo, né? Eu preciso fazer reformulações até para incentivar mais o professor. Se é professor, você sabe disso, né? O único fator motivacional é o salário? Não. O valor pecuniário não é o único fator motivacional. Tem outros. O reconhecimento, né? As pessoas gostam de serem reconhecidas. As pessoas querem matar um artista, vê uma vaia nele. Ele não liga nem por dinheiro. Ele não quer ser vaiado, ele quer ser aplaudido. O professor é a mesma coisa, né? E a gente tem que incentivar. Eu montei uma biblioteca lá na cidade do extremo sul da Bahia e eu anotava, mandava o pessoal da biblioteca anotar quantos professores iam na biblioteca. Não vou dizer o número não, porque é decepcionante. Se chegar a 20 empresas para se instalar aqui, eu tenho mão de obra suficiente qualificada? Não. Quando a empresa decide ir para um local, montar um hotel ou alguma coisa, ela procura saber como é que está a educação, como é que está a cultura, como é a via de acesso dessa cidade, onde é que tem universidade próxima, se não tem. Tudo isso ele procura saber. Isso se chama vantagem competitiva. Quem tem mais vantagem competitiva leva tudo e a gente fica com nada. Olha onde os hotéis se instalaram. De Sauípe para lá. De Sauípe para cá, ainda estamos na Vila do Pescador. Baixio, Palame. Então temos, como Praia do Forte, um dia foi uma Vila do Pescador. E hoje, os hotéis mais caros da Bahia. E eu fiz a linha verde até Sergipe. Mas eu não consegui ainda chegar no Baixio. Eu não consegui ainda chegar no Diogo, por lugares que pararam. Tá? E a gente precisa sair desse marasmo. Ok? Pode passar aí, amigo. Aqui. Educação é para libertar. Ninguém educa para você ser um fiel, obediente e um cordeiro. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, não cuida da educação porque para o povo não tomar consciência. Ô, gente, para com isso. Se fosse assim, só existia político no Brasil. Não existia político na França, não existia político na Alemanha, não existia político nos Estados Unidos, que o povo é todo educado. O povo é todo de formação. E por que eu teria medo de formar aqui? Não tem por que ter medo. Quando eu formo, eu tenho um espírito crítico e eu vou votar no melhor, não vou? Se o melhor é você que vai. Você está entendendo, amigo? Se você não é o melhor, sinto muito, Edemir, ó. Um abraço. Entendeu? Então a gente tem que formar. Porque quando a gente forma um cidadão crítico. Pode passar? Prática de esporte nas escolas. Um grande escritor francês chamado Albert Camus
Ele disse que tudo que ele aprendeu de ética, disciplina, ele aprendeu no esporte. Que é do esporte aí que você falou? O esporte tem regras, não tem? O esporte tem regras a seguir. Se você não cumprir as regras, você é punido. No final do ano, a FIFA, a federação, dá um troféu ao time mais disciplinado, não dá? Você, o esporte é como uma prática de boa convivência. Você respeita o adversário, você não tripudia em cima do adversário. Você ensina isso no esporte. Então eu tenho que praticar isso na escola. A educação judia dos judeus, ela é toda baseada em jogos. Não é? Porque os jogos aumentam o seu raciocínio lógico, a lógica. A gente tem que desenhar uma lógica na cabeça, porque às vezes o Brasil olha assim e diz: esse povo não tem lógica. Porque a cabeça do brasileiro é difícil de você compreender. Você pega uma população que elegeu o PT 16 anos, daqui a pouco vota na extrema direita. Olha como é complicado você compreender essa cabeça do eleitorado. Por isso que você tem que formar cidadãos firmes. O Brasil não tem cidadania. Desculpe colocar isso. Eu coloco em todos os lugares. O Brasil não tem cidadão. O Brasil tem telespectador. O que a Globo fala vira verdade absoluta. Porque eu não tenho espírito crítico. Eu não sei fazer uma crítica com uma boa política, o que é uma política ruim. Eu dependo de opinião alheia. Quantos de vocês já recebeu pessoas em sua casa perguntando assim: ô, doutor Fulano, eu voto em quem mesmo? Quem nunca recebeu uma visita dessa? Porque não tem espírito crítico. Não entende o que é certo e o que é errado. Não entende o que é certo e o que é errado. Ok? Faz atleta, o esporte de alto rendimento. Porque tem aquele jovem que não quer jogar futebol só por entretenimento. Ele quer ser jogador profissional. É o direito dele sonhar? É. Aí você vai lá em Brasília e busca um programa chamado Faz Atleta. E esse programa Faz Atleta lhe dá X por mês na prefeitura para você contratar nutricionista para esse jovem atleta. Né? Ali, Lauro de Freitas inaugurou um centro de formação de judô, de judocas. É isso que a gente tem que fazer. Buscar esse recurso. Porque a mãe vende a alma para ter um filho, vai treinar no Vitória, no Bahia. E a gente não faz nada. Por que não faz nada? Porque não sabe onde é que tem. A gente souber onde é que tem, a gente vai lá e busca. Certo? Biblioteca virtual. Eu tenho um CD que o Senado lançou nos 200 anos do Senado brasileiro. Esse CD tem 50 mil livros. Se você pegar, eu transformei em pendrive, tirei e botei em pendrive. Se você pegar e botar assim, ó, a lei que fundou o Banco do Brasil em 1808, sai lá a lei. A lei que fundou a Caixa Econômica, sai a lei. É a biblioteca do Senado nas suas mãos. O que é que você faz, professor? Implanta nos computadores da escola e você tem uma biblioteca virtual riquíssima. Eu quero o acordo Brasil-Estados Unidos, feito em 1769. Eu quero o acordo Brasil-França, Brasil-Alemanha de energia nuclear de 1974, está lá. Olha que fonte de pesquisa, que fonte de conhecimento, que fonte de saber. Mas a gente precisa implantar isso na escola. A gente precisa chamar todos os diretores para uma bela conversa com o secretário de Educação, passando as diretrizes. É isso que é a meta. E aí os alunos estão pesquisando, ok? Vamos lá, pode passar. Cultura.
Você viu que na educação tem 6 programas, né? Gigantes. Falei em dinheiro até agora, porque o dinheiro já tem, né? De onde é o dinheiro? Do Fundeb. E 25% das receitas do município que tem que aplicar na educação. Já tem o dinheiro. Falta o quê? Ação. As pessoas estão paralisadas. Os governantes ficam paralisados. Eu acho que fica, não, eu sou prefeito. E não tem coisa que passe mais rápido que 4 anos. Quando ele veio já passou. E ele não fez nada. Porque ficou o tempo todo dizendo que era prefeito. E cadê as ações? 0 de ações. Cultura! A gente fala em violência, mas não faz nada para diminuir a violência. Violência não se faz com polícia. Porque se fosse por polícia, o Conde estava, desculpe a expressão, ferrado, né? Quantos policiais tem? Você está vendo que não se faz com polícia? Se faz com formação de jovens. Se faz tirando os jovens da situação de risco. Se faz tirando aquele jovem que o pai maltrata, bate. Aí o Estado não toma providência, o Conselho Tutelar vai lá, o Ministério Público vai lá. O Estado não está fazendo a obrigação dele. Nós estamos perdendo essa guerra. Olha só. Não tem coisa melhor do que a música, bandas marciais. O menino, porque para ele ser um bom musicista, ele tem que treinar, não tem? Ele vai ter a aula, jogador, né? Você é do esporte, o cara é jogador de futebol, mas ele tem, se ele quer se aprimorar em falta, ele tem que bater 200 faltas por dia, né? É repetição. O aluno tem que estudar música. Ele vai tocar na banda e ele vai querer ser o melhor daquela banda. E você bota a banda para ensaiar. Sabe quanto você gasta para fazer uma banda marcial com 36 instrumentos? 46 mil. 46 mil reais. É para ter uma banda em cada escola. Os 25% que a prefeitura é obrigada a investir na educação. Você não pode gastar com dinheiro do Fundeb, mas você pode gastar com os 25%. Você está vendo, meu jovem? Como é fácil você administrar? Aí você faz 3 bandas. Só pode se matricular o aluno que tira nota boa. Eu cheguei numa cidade uma vez, estava 5 alunos me esperando lá. Porque o diretor de cultura disse, não, você tem que falar com o consultor, que ele está chegando aí. Aí eu cheguei, né? Aí tinha lá 5 meninas. Mas Estevam, esse pessoal aqui, o que é? Não, eu quero falar com você. Eu botei para falar de propósito, porque eles tiraram nota boa, baixa. E Estevam tirou ele da banda. Aí eu disse, bote de novo, agora na próxima vez que eu vim aqui, eu quero ver suas notas. A escolinha de futebol é a mesma coisa. O contraturno do aluno, bota o menino para treinar futebol de salão, bota à tarde para treinar futebol de salão, futebol de campo, capoeira, vôlei. Antes só jogava vôlei em quadra, eu tenho uma praia. Né? Já é até esporte olímpico. Olha quanta coisa você pode fazer, amigo. Né? Você tem uma praia e não tem uma competição. Não tem uma competição de esporte. Tá? Quando eu cheguei em Aporá em 1982, aí tem. Vocês conhecem Aporá? Tem aquela lagoa lá, né? Tem um filho de Aporá aqui, viu? Quem é? Você é filho de quem? Não, não sou filho de lá não. Moro lá há 15 anos. É? É. Pois é, eu trabalhei lá, no Brasil. Aí tinha aquela lagoa, tem a lagoa, não tem? Até natação eu inventei botar ali, competição de natação. A cidade não tinha nada para fazer. Ou tomava cachaça ou você inventava coisa. Né? Aí eu transformei Aporá em minha Paris. Estou lá na campanha de lá, viu? Marcos. Tá? Bom, uma identidade. Qual a identidade que eu tenho no Conde? Vocês falaram aqui no início. Quando eu falo em São Paulo, eu me lembro do quê? Quando eu falo no Rio, eu me lembro de quê? Quando eu falo no Conde, eu me lembro de quê? Tá vendo que a gente tem que ter uma nova identidade? Qual o hino do Conde?
O menino tem que saber na escola qual é a bandeira do Conde. Em minha terra, as pessoas pensam, não, agora, porque na minha geração não. Agora as pessoas